Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 14 até o 22. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus, e eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos eles no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Vamos à presença dEle mais uma vez de oração, irmãos. Bendizemos o Teu nome, Senhor, quando temos a oportunidade mais uma vez de abrirmos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz. Nós Te exaltamos porque sabemos que o Senhor, na sua misericórdia, nos fez separou um dia de 7 para que dedicássemos ao Senhor e nesse dia pudéssemos dedicar em adoração ao Teu nome. Agora, Senhor, fala ao nosso coração, desvenda os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que a glória do Evangelho se manifeste a nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Não existe relacionamento com Deus, irmãos, que não tenha suas consequências. Não há como você imaginar que você é parte do corpo de Cristo. Isso não tem nenhum peso sobre sua vida espiritual, seja no aspecto positivo ou negativo. Você não pode pensar que uma associação ou ser membro de uma igreja local, pertencer ao corpo de Cristo, é como se fosse uma mera associação humana em que você pertence a ela e vive do modo como você deseja viver. Não há como você imaginar isso dentro da igreja, em termos de entendimento. Por exemplo, você vai encontrar a história de Acã lá no livro de Josué, do pecado que ele cometeu, sendo tentado a trazer riquezas para dentro do arraial, quando Deus havia proibido que assim fizesse. E o pecado dele trouxe condenação para toda a nação de Israel. Eles perderam uma guerra porque havia pecado no meio da igreja. Passaram-se alguns anos, o livro de Josué vai concluindo sua narrativa, e quando as 2,5 tribos já estão aqui aquém do Rio Jordão, e as outras tribos estão além do Rio Jordão, você vai encontrar uma cena, uma narrativa bem intrigante também, quando aquelas 2,5 tribos resolvem construir um altar para adorar o Senhor, não para adorar o Senhor, mas como um memorial do que Deus havia feito no meio deles. E havia uma ordem de que não poderia ter altar a não ser em Jerusalém. Aconteceu que Josué, que havia se despedido daqueles homens, agradecendo pela guerra, pela vitória que eles tiveram, ele pega os seus homens de guerra mais uma vez e vão marchando para cima das 2,5 tribos mais uma vez, dizendo a eles o seguinte: o que foi que vocês fizeram? Por que está acontecendo isso? Qual é exatamente a razão de vocês tentarem a Deus dessa maneira?
e eles estavam prontos para executar todos eles. E naquele contexto, as palavras de Josué foram essas: se não agirmos, Deus vai nos destruir, por causa, lembra do que aconteceu com Acã. E ele vai trazer à memória a história que começa o livro de Josué, ele traz a memória no fechamento da narrativa. Não há como você imaginar que você é membro do corpo de Cristo e as suas ações não afetem o corpo de Cristo. Você pode dizer: é meu pecado, isso é comigo. Não é assim. A figura da igreja é a figura do corpo. Uma unha encravada, ela não passa despercebido pelo corpo. Febre, dores, o corpo todo sente o que uma parte pequena do corpo sofre. O que Paulo está aqui nos instruindo, irmãos, nessa carta, nesse contexto, mostrando para eles como é grave, não é, o que está acontecendo na igreja de Corinto, pelo fato da igreja ser colocada no meio, ela está situada numa região onde tem muitos ídolos e muitos cultos pagãos, e eles vieram de lá, eles foram redimidos desses cultos, mas ainda existe um tipo de conflito aqui, porque Paulo acabou de instruir no capítulo 8, dizendo o seguinte à igreja: os ídolos não são nada, só há um Deus verdadeiro, o ídolo não é nada, a carne sacrificada a ídolo não é nada. Só que naturalmente isso leva a pessoa a não aplicar isso de modo correto. Veja, uma verdade pode ser usada de modo errado e levar a iniquidade para dentro da igreja. Por exemplo, o caso em tela, eles compreenderam isso, mas o que estava acontecendo? Eles estavam agora participando das festas, nos cultos pagãos, e comendo nas festas pagãs os alimentos que ele estava oferecendo. Paulo disse: irmãos, os ídolos não são nada, mas uma coisa é isso, outra coisa é você praticar junto com os falsos adoradores as práticas deles. É você comer à mesa com eles. Em termos de celebração de culto, eu não estou me referindo a comer à mesa no sentido geral, porque Paulo vai dizer o contrário quando fala de trazer a sua casa para comer com você. Ele diz que você não deve se assentar com aqueles que se dizem irmãos e vivem na prática da iniquidade. Mas os ímpios você pode trazer para comer a sua mesa, mas você não pode se assentar com aqueles que, se dizendo irmãos, vivem na prática da iniquidade. Paulo então vai dizer, e aqui eu queria que você olhasse no texto comigo, por favor. Veja que ele vai reafirmar o que ele ensinou no capítulo 8. Ele vai dizer assim, no versículo 19: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Paulo não está aqui desfazendo o que ele disse no capítulo 8, ele vai continuar. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Uma coisa é você saber que a carne do ídolo não significa nada, que o ídolo não é nada. Outra coisa é você se assentar à mesa, no sentido do culto e da adoração, para participar com eles. Ele diz: isso significa que você está participando da mesa de demônios. Por que isso é tão importante para o apóstolo Paulo, irmãos? Porque ele vai descrever aqui que eles são um corpo, eles pertencem à igreja, eles são membros do corpo, e isso vai afetar toda a igreja. Preste atenção no início do texto do capítulo 10, no versículo 15
ele diz assim: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? E aí, lembre-se, a linguagem de Paulo: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Embora sejamos muitos, nós somos um só. Por quê? Com que base? O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? O cálice e o pão. Lembre-se que aqui é o contexto que está antecedendo o que vai tratar da ceia do Senhor no capítulo 11. Que é o que Paulo vai falar sobre a ceia do Senhor a partir do verso 23 do capítulo 11. Mas agora ele está trazendo à nossa mente aquilo que ele vai discutir posteriormente. E ele está dizendo exatamente isso. O cálice da bênção que abençoamos, que damos graças, que como Cristo fez quando pegou o pão e disse, dando graças o partiu e disse, e aí Paulo diz, nós fazemos como Cristo, nós abençoamos, nós damos graças pelo pão, nós damos graças pelo vinho e participamos juntamente com vocês. E o que significa isso? Paulo está falando. O que significa, irmãos, é que nós somos um só corpo, pertencemos ao mesmo corpo. Somos muitos, mas pertencemos a um só corpo, porque todos nós participamos do corpo de Cristo. Todos nós participamos do corpo de Cristo. Nós não participamos aqui de outra realidade senão daquilo que Paulo está dizendo do corpo de Cristo. Participar do corpo de Cristo, então, seria literalmente, não é participar, entenda, irmãos, é ter comunhão com o corpo. E aqui é importante a expressão participar, porque eu tenho comunhão com o corpo. Participar do corpo é ter comunhão com o corpo. E o que é ter comunhão com o corpo? Significa que aquilo que eu recebo com quem eu tenho comunhão. Uma vez que eu pertenço a Cristo e eu recebo o sacrifício de Cristo, entende? Que foi feito uma vez por todas na cruz e recebe os símbolos da presença dele real, mas espiritualmente ele está no nosso meio. Quando participamos da ceia, aquele ato de participar da ceia significa que nós recebemos os benefícios da obra dele. Se eu como na mesa do Senhor, eu recebo do Senhor. Você entende? Se eu me assento à mesa, o sacrifício de Cristo e o que ele conquistou é meu, é de todo aquele que participa. Mas não significa dizer que participar da mesa do Senhor é simplesmente convida todo mundo, come da ceia e você vai estar bem. Você precisa crer no Senhor. Se você está em união com Ele, o participar da mesa é receber as bênçãos do sacrifício dadas ao povo quando participamos da mesa do Senhor. É a comunhão do Senhor. Eu me assento à mesa e ao comer do pão e beber o vinho, eu me alimento da obra de Cristo. Você entende, irmãos? O que Ele conquistou para nós. Não tem como eu simplesmente participar de modo estéril, dizendo, eu vou comer e vou beber, como se nada tivesse acontecendo. Nenhum valor terá para mim, se eu não estiver unido a Ele. Pelo contrário, Paulo vai dizer, se você come indignamente, bebe indignamente, você é réu do corpo e da carne do Senhor, do sangue do Senhor. Você na realidade é réu, você participa indignamente. Para participar do corpo, eu preciso estar unido a Ele. Como eu estou unido a Ele? Crendo nele. Nós não recebemos a bênção porque nos alimentamos com a boca pelo o pão e o vinho, é porque nós recebemos pela fé. Se não cremos, o pão e o vinho por si só não poderá fazer nada por nós. Se nós não cremos, lembre-se que essa é uma imagem que Cristo vai usar em João. Ele diz, aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem parte comigo.
significa comer, eu creio nele. É porque eu creio na obra dele. E pelo Espírito, então, eu pertenço a ele. Ao me assentar à mesa do Senhor, eu estou mostrando que tenho comunhão com ele. E a quem, veja, irmãos, a quem e diante de quem nós adoramos e a quem nós adoramos, naquele contexto, significa a quem nós pertencemos. Agora, o fruto daquilo que eu como espiritualmente se revela. Daí você vai entender porque Paulo vai dizer: quando você se assenta à mesa do Senhor e se assenta com os ídolos, o que eles oferecem aos ídolos? Ele está dizendo, você está numa festa religiosa, e o que é oferecido a eles? Quem come daquilo ali, participa dos benefícios daquilo ali. Então, o que é que Satanás traz? O que é que ele está ensinando a você? Você recebe os benefícios daquilo. Se você participa da mesa do Senhor, você participa dos benefícios da obra de Cristo. Se você participa da mesa dos demônios, você recebe os benefícios dos demônios, se eu posso usar esse termo. A lógica de Paulo é implacável. É só você continuar comigo no texto e veja o que ele vai dizer na sequência. Ele diz assim: considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? E aí ele vai agora trazer a memória deles, como era no Antigo Testamento. Julguem bem isso, irmãos. Sejam criteriosos. E eu passo a argumentar com vocês para mostrar como vocês devem proceder. Agora ele diz assim, preste atenção agora. Sabe como era lá no Antigo Testamento, no Israel segundo a carne? Que linguagem interessante. Ele está falando do Israel espiritual, o Israel da descendência física terrena. Aí ele diz assim, lembra como era? O sacrifício, poucas vezes o sacrifício todo era consumido no altar, apenas o holocausto era consumido todo no altar. Boa parte dos sacrifícios era assim, uma parte era consumida no altar, outra parte era consumida pelo sacerdote e outra por aqueles que ofereciam o sacrifício. Então, eles comungavam da mesma coisa. O que o Senhor recebia, eles também recebiam. Havia comunhão naquilo. Ele está dizendo, era assim no Antigo Testamento. Não é diferente agora, mas num outro aspecto ele continua. Veja, que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E não quero que vos torneis associados aos demônios. O ídolo não é nada. O ídolo não possui nada. O ídolo não tem poder para nada. Mas quando eles sacrificam, eles fazem ao nada, segundo Paulo, eles fazem a demônios. E aqui, irmãos, vem a questão do critério. Veja como ele começa o verso 16, 17. Sede criteriosos. E aqui Paulo está dizendo, julguem vocês mesmos. Julguem vocês mesmos. E o argumento é o seguinte, além do que ele já postulou, ele passa a acrescentar um outro detalhe. A verdade não é a tua intenção em sacrificar. É o que Deus diz a verdade. Deixa eu só tentar mostrar para você de outra forma. Você já parou para pensar e dizer o seguinte: você que adora falsos deuses, você que adora ídolos, você que vai para um culto adorar a Deus por meio de imagens, se eu falasse para você assim, você odeia Deus, a pessoa ficaria revoltada comigo. Ela diria, jamais você pode, eu não odeio, eu amo ao Senhor. Mas por que você está dizendo que eu odeio Deus? Porque está lá no 2º mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem o que está acima nos céus, nem abaixo na terra. E toda discussão do texto, aí ele diz assim: porque eu terei misericórdia de todo aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, e não terei misericórdia, ele vai dizer,
e eu não terei misericórdia até a 4ª geração, e ele vai mostrar isso, daqueles que me odeiam e não guardam os meus mandamentos. Ele diz, ele usa exatamente o verbo odiar. Ele diz assim, algumas traduções colocam aqueles que não se inclinam para mim, mas o verbo literalmente é odiar, aqueles que me odeiam. O Senhor diz, quando você adora a imagem de escultura, você revela o ódio que você tem a mim. Mas o coração do indivíduo diz, não, eu faço isso porque eu quero agradar a Deus. Às vezes você pensa, o que é uma rebeldia? O que é um adolescente, um jovem rebelde? Aí eu normalmente diz assim, não, a rebeldia é própria da adolescência, anos rebeldes, até alguns filmes, uns seriados aí, anos rebeldes. Aí você aceita esse tipo de discurso, só que aí você tem a história de Saul lá em 1 Samuel 15. Quando Saul, voltando da batalha que Deus havia enviado para que ele destruísse todos os inimigos, e ele não fez, e ele é confrontado pelo profeta, e ele fica desviando e mentindo. O Senhor, você fez o que Deus mandou você fazer? Ele disse, tudo o que foi para fazer eu fiz. Aí o profeta vai falar, e o som desses animais que eu estou ouvindo, que é isso? Ele disse, o povo que me pediu para eu trazer, eu trouxe. Aí o profeta continua pressionando ele. Ele diz, não, preste atenção, a gente trouxe, mas sabe para quê? Oferecer culto a Deus. Aí o profeta disse, é melhor obedecer do que sacrificar. E aí ele diz, porque o pecado de, e aí ele fala de rebeldia, é como o pecado de feitiçaria. A rebeldia é como a feitiçaria. Deus trata o rebelde exatamente da mesma forma. O grande problema que nós temos aqui, nesse texto, irmãos, é que o apóstolo Paulo está afirmando, com todas as letras, não é? Com todas as letras. Os pagãos não intentam adorar a espíritos malignos. Eles não entendem. Entretanto, eles fazem. Eles fazem. Os homens do mundo não intentam servir a Satanás. Quando eles quebram a lei de Deus, ou buscam os seus próprios objetivos e desejos nessa vida. Entretanto, fazendo assim, eles estão obedecendo o grande adversário de Deus, andando segundo os seus impulsos e cumprindo os seus próprios desejos. Quando você quebra a lei de Deus, você não está dizendo eu estou servindo a Satanás, mas você está satisfazendo a vontade daquele que é o pai da mentira. Infelizmente, nós não temos essa consciência. Nós fomos criados para adorar, e o nosso problema essencial é culto. Ou nós adoramos a Deus ou adoramos a Satanás. Porque todos aqueles que rejeitam a adoração ao verdadeiro Deus, ou dar a Ele aquilo que é devido, se curvam diante de Satanás e seus anjos. Todo aquele que assim procede. Não há como fugir disso. E aqueles que são adoradores de ídolos têm comunhão com os demônios. Eles estão unidos a eles. E assim eles formam uma comunidade. E eles têm, irmãos, um destino e caráter comum. Mesmo imaginando
que não querem adorar Satanás, mas eles o fazem, e é o que Paulo está dizendo aos Coríntios: se vocês fazem isso, vocês adoram os demônios. Se vocês cultuam a Deus nas festas pagãs, se vocês se assentam à mesa com eles nas festas e no cultos pagãos, vocês estão adorando a Satanás. Era muito importante para os coríntios nessa época conhecerem, irmãos, que não dependia da intenção deles. Não dependia da intenção deles. Não dependia se eles intencionavam ou não ter comunhão com demônios. Porque até mesmo os pagãos que não conhecem a Deus verdadeiramente, aqueles que são contrários completamente à vontade de Deus, eles não intencionam adorar Satanás, mas eles o fazem. E ele está dizendo: então vocês, coríntios, vocês, irmãos, que atendem às festas e os sacrifícios dos pagãos, vocês não intentam adorar os ídolos, mas vocês estão fazendo, porque vocês comungam da mesa com ele, e aquilo que é deles é o que vocês participam. Quando vocês se assentam à mesa do Senhor, vocês comungam do sacrifício do Senhor. Quando vocês comungam com eles, vocês participam dos benefícios deles. Você não precisa intencionar queimar a si mesmo quando você coloca a sua mão no fogo. Você não precisa intencionar poluir sua alma quando você começa a satisfazer algum vício do seu coração. Você não intenciona destruir a sua vida quando você começa a olhar pornografia. Você não intenciona acabar com o seu relacionamento quando você começa a desviar os seus olhos do seu cônjuge. Você não intenciona, mas você vai chegar lá, se Deus não transformar você. Você pode não intencionar, o efeito será real, independente da tua intenção. Você vai dizer: mas eu não intencionei isso, mas não era essa a minha vontade. Assim como não era dos pagãos adorar demônios quando se alimentavam das mesas dos falsos deuses, e assim também como não era a intenção dos coríntios quando se assentavam à mesa com eles para comer das coisas sacrificadas aos ídolos nas suas próprias festas pagãs. Sem dúvida alguma, a mesa do Senhor é a mesa que o Senhor preside, e o povo é seu convidado, pactualmente. A mesa dos demônios é a mesa em que Satanás e os demônios presidem, e todos que estão assentados ali são seus convidados. Sabe que nós somos chamados dia após dia, quando participamos da mesa do Senhor na Santa Ceia, que será no próximo domingo, como nós precisamos destruir os nossos ídolos. Toda vez que você se achegar à mesa do Senhor, lembre-se quantos ídolos você precisa destruir. E o que você vive a alimentar, vive a satisfazer, vive a buscar. O teu compromisso com o Senhor. Você não pode comer da mesa de demônios sem se colocar debaixo do poder e da influência deles. Ninguém pode comer da mesa do Senhor sem ser trazido, irmãos, a um contato real com Ele, seja para salvação ou condenação. Seja para salvação ou condenação. Aquele que come sem discernir o pão ou cálice
come e bebe juízo para si. Mas se você se achega à mesa do Senhor com um humilde desejo de obedecer ao teu mestre, de buscar a sua presença, nós não falharemos em sermos bem recebidos e abençoados por Ele. Eu me achego à tua mesa, Senhor, desejando não viver mais para mim mesmo e andar segundo a tua vontade, não seguindo mais os meus pensamentos, lançando fora os ídolos do meu coração. E Paulo argumenta, dizendo: não provoquem o ciúme do Senhor. Você acaso é mais forte do que Ele? Um argumento. Como é linda a revelação bíblica. Como é maravilhoso Deus que nos cria e nos trata como seres racionais. Veja, ele começa a narrativa dizendo: sede criteriosos, julguem vocês mesmos. O Deus que lida com a nossa capacidade e argumenta passo a passo. Ele poderia simplesmente dizer o que ele vai dizer no último verso 22, dizendo: não provoquem a ira do Deus que tem ciúme do seu povo. Acaso você é mais forte do que Ele? Não provoque a ira do marido que ama a sua esposa e vê a sua esposa se assentar à mesa de amantes. Não provoque a ira. Acaso você é mais forte do que ele? Não. Mas ele argumenta dizendo: eu vou lhe dizer por que você não deve fazer. Eu já te expliquei que o ídolo não é nada, mas quem adora a ídolo e quem come as coisas nos templos pagãos com eles, não adoram nada, adoram a demônios, mesmo que eles não intencionem, e recebem os benefícios dos demônios. Vocês se assentam à minha mesa, deixem a mesa dos demônios, deixa a idolatria, deixa a prostituição, deixa a mentira, deixa a pornografia, deixa a inveja, deixa o ódio, deixa os teus ídolos, deixa. Para que aquele que preside a mesa do Senhor alimente a tua alma dele, somente dele. Ora, irmãos, o desejo do nosso coração, e quando nós lemos um texto como esse, é que você entenda o que você é para Ele, para Deus, em Cristo. Você pertence a Ele. E a palavra zelo e ciúme, quando se refere a Ele, é: o Espírito geme em nós, fazendo com que aqueles que Ele comprou, que é a sua esposa, nunca se aparte dEle. Tudo isso é para que você seja fiel ao Deus que sempre é fiel. Que você seja santo, como o teu marido é santo.
para que você seja puro, como o teu Deus é puro, e para que você se renda ao poder dele e faça a vontade dele e não a sua. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Nós te exaltamos, Senhor, porque podemos, ao ouvir a tua voz, a tua palavra nessa noite, podemos ser desafiados a uma vida reta diante do Senhor. E sabemos que não poderemos fazê-lo sem a tua graça, sem a tua misericórdia, sem o teu poder. Então, ó Deus bendito, ajuda-nos na nossa fraqueza, que o teu Espírito fale ao nosso coração, trazendo vida à nossa alma, compromisso contigo verdadeiramente, não apenas de palavra, mas de verdade, ó Deus, no nosso íntimo, no nosso coração. Nós clamamos o teu socorro, porque temos pecado contra ti, temos sido infiéis a ti. Ó Deus, transforma a vida da tua igreja, santifica-nos pelo amor do teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.